Fala galera, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do programa Por Dentro do Leaderboard. O que é esse programa e como é que ele vai funcionar no decorrer da temporada? Bom, na temporada oficial competitiva dos games, a gente tem vários eventos. A gente tem o Open, quartas de final, semifinais e depois dos games. Então, através desse programa, eu vou estar atualizando vocês de tudo que está acontecendo na temporada oficial competitiva. Beleza? Então vamos lá. Hoje é dia 21 de fevereiro. O leaderboard do 23.1 foi encerrado ontem às 10 horas da noite. As inscrições para o Open ainda estão abertas, mas a grande maioria das pessoas, eu diria que 99,9%, já se inscreveu. Quase ninguém se inscreve depois do prazo de submissão do primeiro workout. E quantos inscritos no Open tivemos nesse ano de 2023? Você está vendo aí na tela agora, 321.511 inscritos. Eu peguei esses gráficos que eu vou mostrar para vocês da página Non_Knowable. É uma nova página de um analista americano chamado Mike Halpin e ele está fazendo um ótimo trabalho. Então, 321 mil pessoas. Isso é um aumento significativo em relação ao ano passado, o que é ótimo. O máximo que já tivemos de inscritos no Open foi 418 mil aproximadamente, que foi em 2018, no pico. Isso mostra que a gente está caminhando de volta para aquele lugar em que já estivemos um dia. Desse número, 90% das pessoas enviaram o resultado. É normal, algumas pessoas esquecem e no decorrer do Open também é normal esse número ir caindo. É inclusive uma das vantagens do Open de 3 semanas. De antigamente, de 5 semanas, a gente tinha uma queda bem brusca após a terceira semana. Agora isso não acontece mais. 180 mil aproximadamente são homens e 141 mil aproximadamente são mulheres. Nesse 23.1, em torno de 81% dos homens fizeram o workout como prescrito na categoria RX. E no lado feminino, em torno de 60% fizeram workout na categoria RX. Muitas pessoas acabaram ficando limitadas em relação a realizar o workout como prescrito pelos ginásticos complexos, Touch Bar e principalmente Ring Muscle Up. Agora vamos ao que interessa, os melhores resultados. Primeiro eu vou trazer os melhores resultados mundialmente falando. Depois da nossa região, do nosso continente, que é a América do Sul, e a gente fecha falando só do Brasil. Lembrando que o que importa para a classificação para a próxima fase é o resultado da região, da América do Sul. Então eu vou te mostrar os melhores resultados e vou te mostrar onde é que está a linha de corte, até onde os atletas avançam para as quartas de final. Começando com as meninas, em primeiro lugar, Emma Carey com 278 repetições. A Emma teve que ficar de fora da temporada passada por uma lesão nas costas. A gente viu ela de volta à arena de competição no Wodapalooza, teve uma ótima performance e está mostrando aqui agora, nesse início de temporada, que tem tudo para voltar para o top 10 dos games, que foi o que ela conseguiu em 2021 como rookie. Em segundo lugar, Mal O'Brien com 268 repetições. Já vou falar sobre esse score da Mal e da Emma também. Terceiro lugar, Laura Horvath com 261 repetições. Ela que teve que repetir o workout porque no anúncio oficial colocaram a carga errada na barra, então foi invalidado. Em quarto lugar, Jacqueline Dahlstrom. Em quinto lugar, Jamie Simmons. Sexto lugar, Samantha Briggs. Também vou fazer uma observação sobre isso. Sétimo lugar, Emma Lawson. Oitavo lugar, Firozi Sagafi. Nono lugar, Ariel Lowen. E décimo lugar, Gabriela Migala, que também, como a Laura, teve que repetir o workout depois do anúncio oficial. Vamos lá para as observações em relação a esse workout e a performance dessas atletas. O que mais me chamou a atenção? Mal O'Brien na frente da Laura. Por quê? Porque nesse workout a gente tem remo, a gente tem wall ball. Então, são movimentos que favorecem atletas um pouco mais altos. Tudo bem, a gente tem o Touch Bar e a gente tem o Ring Muscle Up, mas a Laura é muito boa dos dois. A gente viu isso claramente no anúncio. Ela fez uma quebra no primeiro Touch Bar e 2 quebras na série de Muscle Ups. Então ela é muito boa, não é um limitante para ela. Então, a princípio, ela tinha que ir melhor do que a Mal e a Emma. Não tinha que, mas era um bom indicador, entendeu? Então, a Mal ficar na frente da Laura já me faz pensar que ela realmente não vai dar moleza
para Laura em relação ao título dos games. Elas que são algumas das favoritas e eu tenho colocado a Laura como a minha favorita. Mas essa performance da Mal abriu um pouquinho meu olho, né? Tô meio balançado, tô meio com o pé atrás. E digo a mesma coisa da Emma Carey. Não é uma atleta tão alta, não é um atleta que tem tanta vantagem nesses movimentos como o remo e o wall-ball, e teve uma performance muito boa. Ela ficou 10 repetições à frente da Mal. Então, vamos ficar de olho nessas meninas aí. E a outra observação que eu quero trazer é em relação a Samantha Briggs. Ela fez esse workout em 2014, ela ganhou esse workout em 2014. Em 2013 ela foi campeã dos games individual. Então, ela estava no auge do fitness, né? Ela estava no ápice da sua performance. Ela era mais nova, então 9 anos depois ela está com 41 anos. Ela mesma falou no post que ela fez recentemente que o condicionamento dela não é a mesma coisa que era lá em 2014, mas mesmo assim ela conseguiu bater o seu próprio resultado. Como que ela conseguiu isso, Axel? Sendo mais inteligente, sendo mais experiente, conseguindo traçar uma estratégia melhor. Para vocês verem como esse lado é importantíssimo. Passando agora para o lado masculino, em primeiro lugar a gente tem Roman Khrennikov com 306 repetições. Segundo lugar, Cole Grace-Haber com 304 repetições. Terceiro lugar, Patrick Vellner com também 304 repetições. Quarto lugar, Guilherme Briand com 303. E quinto lugar, Georgios Karavis com 300 repetições. Sexto lugar, Jeffrey Adler. Sétimo lugar, Ricky Gerard. Oitavo lugar, Royce Dunn. Nono lugar, Gilly Host. E décimo lugar, Victor Hofer. Observações sobre esse top 10. Primeira observação, não vemos o bicampeão dos games, Justin Medeiros, aqui no top 10. Sim, o Open não é tão importante quanto era antigamente. Os atletas só precisam ficar dentro dos 10%. Eles não precisam estar lá no topo. Mas, se a gente voltar lá atrás, antes de 2018, antes de todas as mudanças que ocorreram em relação ao Open, era comum os melhores atletas dos games ficarem na frente também no Open. Então, era comum o Froning ganhar o Open, era comum o Fraser ganhar o Open. Foi só o primeiro workout, sim, mas vamos ficar de olho. Agora, em primeiro lugar nesse workout, o atleta que, na minha opinião, é um dos mais cotados a desafiar o Justin por esse título dos games, Roman Khrennikov. O russo que finalmente tem conseguido competir nos Estados Unidos, conseguiu chegar para os games, vem mostrando uma melhora, uma ascensão na sua performance a cada competição e já começou o Open com o pé direito, né? Uma vitória logo de cara, colocando ali 2 repetições em cima do Cole Grace-Haber. Cole Grace-Haber, que é um atleta novo, se destacou no Wodapalooza com uma ótima performance, ficando ali dentro do top 5, foi muito bem e já começou a virar os holofotes para ele um pouquinho. Agora com essa performance vai virar mais ainda. Vamos ver se ele consegue sustentar isso. Em terceiro lugar, Patrick Vellner. O Vellner, que é um dos melhores atletas do mundo, ainda na minha opinião é um dos melhores atletas do mundo, mas depois das últimas performances dos últimos anos, eu realmente não consigo colocar ele como um dos grandes cotados a desafiar o Justin. Ele é capaz? É. Mas agora eu acho que realmente tem outros atletas que são talvez mais capazes do que ele, não só pelo físico, mas também pelo mental. Passando agora para a América do Sul, vamos começar pelo lado feminino. Em primeiro lugar, Valentina Rangel com 240 repetições. Segundo lugar, Alexia Williams com 231 repetições. Terceiro lugar, Andréa Pinheiro com 230 repetições. Quarto lugar, Sabrina Bedin. Quinto, Sasha Nievas. Sexto, Vitória Campos. Sétimo, Luísa Marques. Oitavo, Agostina Haag. Nono, Melina Rodrigues. E décimo, Emily Andrade. Então, a Valentina Rangel, que é uma atleta que vem também melhorando, vem se destacando cada vez mais nas competições, levou essa prova. Alexia Williams, a argentina, ficou em segundo lugar. E Andréa Pinheiro, sendo a primeira brasileira, ficou em terceiro lugar. Uma característica parecida dessas 3 atletas é que elas são atletas maiores. Então, como eu falei anteriormente, atletas maiores, mais altos, mais altas, têm uma certa vantagem nesse workout por causa do remo
e do wall ball. E elas aproveitaram muito bem isso, já pegando uma ótima colocação. A linha de corte da América do Sul para avançar para as quartas de final está na posição 732 no lado feminino, tá? Então, lembrando, 10% melhores do Open. Então, esse número é 10% do número de inscritas no Open aqui na região da América do Sul. Vamos passar agora para o lado masculino. Em primeiro lugar, Agustín Riquelme, com 292 repetições. Segundo lugar, Martín Fuentes, com 290. Terceiro lugar, Lago Guiraldes, com 283 repetições. Quarto lugar, Kaique Cerveni. Quinto, Bruno Marins. Sexto, Calian Souza. Sétimo, Bastian... Nossa, esse aí é ruim de falar, hein? Bastian Fansmith. Desculpa. Oitavo lugar, Guilherme Malheiros. Nono lugar, Gilmar Gavica. E décimo lugar, Piero Gorichon. O Agustín Riquelme quebrando um pouquinho do que eu falei em relação à vantagem dos atletas mais altos, mas depois dele a gente vê que todos os atletas têm essa mesma característica. Ele que é um atleta muito bom de Open, o Agustín, né? Sempre foi muito bem nas competições online, sempre vai muito bem em workouts mais voltados para condicionamento. Então tá aí ele em primeiro lugar, mas Martín Fuentes, Lago Guiraldes, aí Kaique, Bruno, Calian, todos atletas mais altos. E a linha de corte do lado masculino está na posição 961. Então, 10% do número total de homens inscritos pela América do Sul. Como eu falei anteriormente, o que realmente importa para o decorrer da temporada são os melhores resultados da região, da América do Sul, tá? Então, o Mundial não necessariamente afeta, agora o regional, América do Sul, sim. E agora vamos falar do brasileiro, que também não afeta, mas vale a pena a gente ver aqui, né, quais brasileiros estão na frente, quais brasileiros estão com os melhores resultados agora no Open. Então, em primeiro lugar, no lado feminino, Andréa Pinheiro. Segundo lugar, Sabrina Bedin. Terceiro lugar, Vitória Campos. Quarto lugar, Luísa Marques. Quinto lugar, Emily Andrade. Sexto lugar, Bruna Fernandes. Sétimo lugar, Amanda Fuzuma. Oitavo lugar, Marcela Alonso. Nono lugar, Aliade Bass. E décimo lugar, Cláudia Amaral. E no lado masculino, em primeiro lugar, Kaique Cerveni. Segundo lugar, Bruno Marins. Terceiro lugar, Calian Souza. Quarto lugar, Guilherme Malheiros. Quinto lugar, Vitor Caetano. Sexto lugar, Guilherme Domingues. Ótimo ver o Guilherme Domingues aí, lembrando que ele passou por uma situação bem delicada no ano passado, uma lesão muito séria, então é muito bom ver ele de volta no top 10 do Open. Sétimo lugar, Edgar Carvalho. Oitavo lugar, Marcos Moreira. Nono lugar, Felipe Funk. Décimo lugar, Julian da Silva. E é muito importante ressaltar um ponto. Esses resultados ainda podem sofrer alterações, tá? Então, a CrossFit tem um prazo para revisar os vídeos e aí soltar o leaderboard final oficial. Só que se eu esperar esse prazo para fazer o vídeo, fica longe demais. A gente já vai estar no 23.2, 23.3 e por aí vai. Tendo alguma alteração, eu aviso a vocês ou no próximo vídeo ou lá pelo Instagram. Bom, o Open chegou, 23.1 já passou voando e agora, na quinta-feira, às 5 horas da tarde, a gente tem um anúncio oficial do 23.2. Lembrando, estaremos ao vivo lá no canal da CrossFit Brasil para fazer essa transmissão em português para vocês. E a pergunta que não quer calar é: depois desse workout com alguns movimentos mais complexos, um tipper com 5 movimentos, que não é o que a gente está acostumado a ver na primeira semana do Open, o que será que vem por aí na segunda semana? O que será que vem por aí no 23.2? Deixa seu palpite aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, porque toda semana tem um vídeo novo para você, trazendo informações relevantes sobre o mundo do CrossFit. Um abraço e até o próximo.